Olá, meus queridos! Hoje iremos falar sobre uma das obras de muita importância escrita por Dias Gomes. Não estou falando nada mais, nada menos do que O Bem Amado. É uma peça teatral escrita em 1962, só que ela só foi para o teatro de forma profissional, encenada de forma profissional, 8 anos depois. Foi lá em 1970 que ela conseguiu. Então, o Bem Amado, eu vou fazer um breve relato da história para que vocês entendam o contexto e assim que puderem, leia a obra, que ela é simples e tranquila para ser lida, uma linguagem bem gostosa. Ou então veja o filme, né? Já tem ele em várias versões, teve até em minissérie na Globo, né? Mas vale a pena. E eu acredito que nós estamos esse ano, um ano político, né? 2020, um ano aí político, e que vem de encontro com a obra. Ela faz uma alusão, né? Uma crítica, uma análise bem interessante dos nossos políticos e de nós, eleitores também. Quem é o eleitor brasileiro e quem são os políticos brasileiros. Aí vocês me dizem, Luísa, mas essa obra foi escrita em 1962 e ainda ela pode ser vista como atual, ainda fala, ainda tem relação com as características da nossa política atual? Claro que sim. Né? Infelizmente, as características do personagem principal, que é o Odorico Paraguaçu, nesta obra, ela vem de encontro com as características dos nossos políticos, né? E o comportamento do eleitor também, né? Porque nós podemos só culpar os políticos, mas também a postura nossa enquanto eleitores, né? Então, tudo se passa, a história se passa numa pequena cidade pacata, com pessoas humildes, né? Chamada Sucupira. Olha bem o nome, Sucupira. Conhece Sucupira? Lembra da fava de Sucupira, que coloca no aguardente para gaguejar, para garganta, para inflamação? Amarga? Será que teria alguma coisa a ver, né? Essa vida amarga, a Sucupira, tem alguma relação esses nomes? Bem, não sei. Só Dias Gomes para nos dizer, né? Mas a Sucupira que a gente tem conhecimento aqui na nossa região é esta. Porém, Sucupira é o nome da cidade fictícia que Dias Gomes criou para construir o enredo dessa peça teatral, que depois virou, como já falei para vocês, virou novela, telenovela, virou minissérie e foi encenada em muitos lugares, em muitos países, né? Bem interessante. Então, Sucupira, uma cidade pacata, como eu falei, ela tem um diferencial. Morre um cidadão e precisa viajar para outra cidade para poder enterrar. Por quê? Qual o principal problema de Sucupira? Sucupira não tinha cemitério. Pensa, uma cidade que não tem cemitério. Esse ponto, essa falha, foi o ponto primordial para Odorico Paraguaçu, o personagem principal, candidato, né, a fazer a promessa ao povo. Então, a sua promessa de campanha, a sua proposta de campanha foi esta: subir no palanque e prometer para o povo de Sucupira, né, que se eleito for, terá construído ali o cemitério, né? Para isso, ele usa de todos os seus artifícios, de todas as suas artimanhas, de tudo que a política lhe permite para que possa ganhar a eleição. Ganha, é eleito, e aí tem que cumprir a promessa de construir o cemitério para o povo de Sucupira. Ele constrói diante da dificuldade financeira, do desvio para cá, do desvio para lá, do ajeita aqui, ajeita acolá, mas que também que vocês podem fazer relação, que não é diferente de agora, um jeitinho brasileiro, um jeitinho político, ele consegue construir. Certo, tá, realizou a promessa política. Mas e aí? Cadê como fazer a inauguração desse cemitério? Não morre ninguém mais. Não se morre ninguém para Odorico inaugurar. Então, preocupado com aquilo e tentando fazer isso forçadamente, né, de uma forma ou de outra, ele aposta em moribundos, ele aposta numa situação aqui e acolá, para ver se aparecia esse corpo. Nada,
nada de aparecer. Aí ele contrata, ele chama para fazer parte da administração da cidade, Zeca Diabo. E pensa, olha, com o Zeca Diabo, né, tomando conta da delegacia, dos poderes aqui, logo vai aparecer um corpo aí, a gente vai inaugurar esse cemitério. Só que nem o Zeca Diabo resolve a situação. Ele tem junto com ele 3 senhoras, digamos aquelas puxa-sacos de prefeitos, que se diz santinha, de igreja e tudo mais, mas que na verdade eram todas as 3 mentirosas, né? Que tinha casos com o prefeito, as 3. Então eram as irmãs cajazeiras. Elas era o apoio que ele tinha. Do outro lado, Odorico também, como nossos políticos também têm, a imprensa, que faz o papel da oposição, que ali critica e aumenta e expõe o que não é para ser público, né? E aí tinha também, Sucupira, tinha o jornaleco lá, né? Que fazia esse papel de oposição, de dificultar o trabalho do Odorico Paraguaçu. E para saber como ele inaugurou o cemitério, se ele inaugurou ou não, o que ele matou, o que ele fez, eu convido vocês para ver o filme, para ler a obra, para ter um pouquinho mais de curiosidade, né? E como foi, professora? Como ele, então, inaugura o cemitério da cidade de Sucupira?